está falando aqui a respeito dessa pressa, a respeito de eles comerem já com vestidos prontos para sair, para nos lembrar, a nossa vida passa rápido. Quando eu vejo pessoas perdendo tempo com picuinhas, amado, sabe, a primeira coisa que vem à minha mente, essa pessoa não tem senso nenhum de eternidade. Que para perder tempo com besteira, só não pode pensar no céu. Perdendo tempo com quem falou isso, quem falou aquilo, quem deixou de falar, porque a igreja está assim, porque fulano fala assim, porque não sei o quê, porque agora... Entendeu? Quem perde tempo com essas coisas não pensa na eternidade. Concorda comigo? Amém. Porque a vida passa tão rápido, e a gente fica perdendo tempo com tanta besteira, com tanta coisa sem valor, com tanta coisa inútil, e não paramos para pensar que pode ser daqui a 2 minutos a trombeta soar e todos nós nos encontrarmos com o Senhor. Amém. Quem pode me provar pela Bíblia, pela teologia, pela escatologia, que Jesus não pode voltar agora? Não tem, amados. Tudo se cumpriu. Mas o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações, então virá o fim. A Bíblia ali fala do Evangelho do Reino. Não vou entrar sobre questões escatológicas, porque esse Evangelho do Reino é um Evangelho diferente da salvação. Então, queridos, pode acontecer agora. Aleluia. E Deus está falando para nós assim, esteja pronto. Assim como você tem que comer essa Páscoa aqui, pronto para sair, pronto para ser liberto, você tem que viver comigo pronto para, se eu te chamar, você vir. Amém. Você tem que estar pronto para, quando eu te chamar, você vir até mim. Amados, a vida é breve demais. Demais. Tem uma palavra que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19. Ele diz assim, se a nossa esperança, eu vou falar de uma forma diferente, se a nossa esperança em Cristo Jesus está resumida somente aos assuntos desta vida, vírgula, é a conclusão, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa expectativa quanto a Jesus Cristo está resumida aos assuntos dessa vida, o salário melhor que eu tenho que ter, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que adquirir, aonde eu tenho que chegar, se a nossa esperança em Cristo está resumida somente, não é errado, mas somente aos assuntos dessa vida, a Bíblia nos qualifica como os mais miseráveis de todos os homens. Pior que o incrédulo que não conhece a Jesus. Porque conhecer o príncipe da eternidade e viver com uma mentalidade terrena é pior que não conhecer. E como é que eu posso viver com Jesus me alimentando somente de expectativas terrenas? Nós não podemos gostar do cheiro dessa terra. Nós não podemos gostar do gosto que essa terra tem. Porque nós não somos daqui. Jesus orou a nosso favor, no capítulo 17 de João, e falou: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas ele disse: não são do mundo, como eu também não sou. 3 vezes ele cita essa palavra: não são do mundo, como eu também não sou. Porque se fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas não são do mundo. Amados, você não é daqui. Glória a Deus. Sabe aquela palavrinha extraterrestre? É isso que você é. Amém? Não somos dessa terra. Não pertencemos mais nem a esse domínio, amados. Amém? Então, queridos, a vida é breve. Nós devemos ter isso em mente. Outro elemento que fala, que é o cordeiro. Mas, amados, falar de cordeiro, falar de Jesus, é uma tarefa fácil e ao mesmo tempo difícil para qualquer pregador. Aqui fala de um cordeiro sem defeito, macho sem defeito. Eles já entendiam do que era sacrificar um cordeiro sem defeito. Isso já fazia parte da mentalidade deles. Quando Abraão foi sacrificar Isaac já conhecia o que era sacrifício. Ele sabia. Quando eles iam sacrificar, adorar o Senhor, eles separavam o cordeiro perfeito. Tudo no padrão que eles já conheciam. Então aqui eles pegam o cordeiro macho sem defeito, perfeito, que apontava para aquele que seria perfeito, um sacrifício perfeito, que resolveria de uma vez por todas o problema do nosso pecado. E aqui fala que eles deviam pegar esse cordeiro
imolar esse cordeiro e usar o sangue desse cordeiro passando nos umbrais da porta. Como sinal perpétuo seria esse sangue. De que aquele lar ali, as pessoas que estão ali dentro, pertencem ao Senhor. De que as pessoas que têm esse sangue sobre eles, pertencem ao Senhor. Amados, se você um dia teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus garante que sobre você está o sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus garante que nenhum mal pode te atingir. Ele diz que o que é de Deus, o maligno não. Você está super protegido. Amém? Tem gente muito preocupada com os anjos, pedindo proteção dos anjos. Amado, o sangue de Cristo é sobre você. Da mesma maneira como o sangue estava nas portas onde foi ceado, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, o juízo de Deus veio. E ele não tocou em nenhuma casa onde tinha a marca do sangue do Cordeiro. Essa imagem do Cordeiro, amados, fez parte da cultura judaica por muito tempo. Muitas gerações tinham isso em mente. E quando nós abrimos em João, capítulo 1, versículo 29, João avista Jesus, aquele que veio perfeito, no padrão de Deus, estabelecendo todos os pré-requisitos que Deus tinha estabelecido, cumprindo todos eles. Quando João olha esse Jesus, ele pronuncia as seguintes palavras: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amados, lá no Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro não podia tirar o pecado do homem, ele encobria. Era como que um alívio de culpa. Deus amou tanto o homem, mas tinha uma lei, e a lei de Deus era a seguinte: se o homem pecar, ele tem que morrer. Lei de Deus. Qual é o salário do pecado? Morte. Qual é a condenação para quem peca? Morte. Não tem jeito. Deus olhou para o homem e disse o negócio seguinte: eu te amo tanto, eu não quero te matar. Então faz assim, pegue um animal inocente e mate ele no seu lugar. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha prazer em sangue de animais? Não. Porque Deus amava tanto o homem que não queria derramar o sangue do homem. Aí por isso Deus criou essa simbologia que apontava para um inocente que ia morrer no meu lugar, que não tinha nada a ver com o meu pecado. Só que não resolvia o problema do pecado, porque só encobria no Antigo Testamento. Agora em Jesus, João pronuncia o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o pecado tem solução. Agora há algo a mais nisso. Há algo a mais. Por quê? Porque quem foi ofendido com o pecado? Deus. Não foi os anjos que se sentiram ofendidos. Foi a lei de Deus que foi transgredida com o pecado. E na lei de Deus estava escrita: tem que morrer. Só que, amados, não existia sacrifício que coubesse nisso. Porque quem foi ofendido foi Deus. E a minha ofensa é proporcional ao tamanho de Deus. Se você juntar toda a humanidade, todo ser humano que existe na face da terra, e todo ser humano for morto, derramar o sangue de toda a humanidade em sacrifício, não paga um pecado seu. Dos milhares e milhares que nós cometemos, não paga um. Porque o tamanho da pessoa ofendida, amados, foi Deus. E a consequência do pecado é proporcional a Ele. Quer uma prova disso? Xinga qualquer pessoa aí na rua que você não conhece, não tem importância nenhuma. No máximo você vai se incomodar. Agora xinga o presidente do Brasil. Você não vai ser preso? Por quê? Porque é proporcional ao tamanho da pessoa. Quem é que foi ofendido com o nosso pecado? Quem foi ofendido com o meu e o teu pecado? Deus. Qual é o tamanho da dívida? O tamanho de Deus. Como é que eu vou pagar a dívida do tamanho de Deus? Que animal é capaz de fazer isso? Que cordeiro, que bezerro é capaz de saciar algo do tamanho de Deus? Nenhum. É por isso que vem Jesus. A Bíblia diz que Ele é Deus, nasceu de mulher, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu, foi perfeito, não pecou, estabeleceu, cumpriu tudo que Deus tinha estabelecido para que Ele cumprisse. E Ele agora, sendo Deus, cabe na exigência de Deus, um sacrifício proporcional ao quem foi ofendido. É por isso que Jesus se tornou o sacrifício perfeito. E é por isso que Ele foi capaz de pagar todo o pecado de toda a humanidade. Não só o que foram cometidos, mas o que cometemos hoje, o que vamos cometer até o último dia da nossa vida, foi pago no sacrifício de Jesus. E é por isso que Ele diz,
confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque o sacrifício dele foi suficiente de uma vez por todas. De uma vez por todas, amados. Mas a minha pergunta nessa noite é: qual Jesus você está servindo? Porque o nosso Jesus, ele foi em sacrifício a nós. Morreu numa cruz, ficou pendurado no madeiro, mas ele não permaneceu lá. Ele foi tirado do madeiro e foi colocado no túmulo, mas também lá ele não ficou. Porque se o cristianismo terminasse aqui, ele não teria poder nenhum. Porque seria mais uma religião que falava de morte. O poder não está em Jesus morrer na cruz. Porque mais dois ladrões morreram e não aconteceu nada. O poder de Jesus está em ele ressuscitar, deixar o túmulo vazio. É aí que nós devemos entender. É aí que está o poder do Evangelho. Sabe por quê, amados? Porque se você vive um cristianismo sem poder, sem o Espírito Santo, sem presença de Deus, sem provar da água viva, do sabor que é pertencer ao Senhor, você está vivendo um cristianismo que adora um Deus pendurado no madeiro. E até ali não acontece nada. Agora, se você vive um cristianismo que você prova do poder de Deus, você sente o poder manifesto, você vê as coisas acontecendo, amado. Você se propõe que essas coisas aconteçam através da sua vida. O enfermo ser curado, o cativo ser liberto, a família destruída ser restaurada. Se você prova isso, eu quero te dizer uma coisa: você está vivendo o cristianismo verdadeiro, que adora um Deus vivo, que diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Chegou um ponto lá do discipulado de Jesus com seus discípulos, que ele perguntou assim: o que o pessoal diz que eu sou? O que eles estão dizendo por aí que eu sou? Ah, Jesus, olha, alguns dizem que tu é Elias, outros estão dizendo que tu é João Batista, outros estão dizendo que tu é um profeta, tal. Ah, beleza, legal. Tudo isso que estão falando? Não, estou falando que tu é poderoso, que tu é um rabino, que tu é um mestre, muito sábio. Ah, é mesmo? Tá, tudo bem. Mas e agora? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ah, mas é uma pergunta muito simples, mas que causa um barulho dentro da gente enorme. Sabe por quê? Porque se eu perguntar para vocês quem é Jesus, eu vou ter inúmeras respostas. Não é verdade? Quem é Jesus para você? Responda. Quem é Jesus? Posso perguntar para alguns? Quem Jesus é para você? Betinho, quem Jesus é para ti, Betinho? Teu Salvador, glória a Deus. André, quem Jesus é para ti? Teu Senhor, aleluia. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a resposta dessa pergunta determina como você vive a sua vida. Amém? Se Ele é o meu Senhor, então eu devo obediência. Se Ele é o meu Senhor, então a minha vida pertence a Ele. Não foi o que Jesus falou? Peraí. Por que vocês estão me chamando de Senhor? Vocês não fazem o que eu mando? Jesus só é o Senhor de quem eu dei obediência. Não é verdade? O que a Bíblia diz que é Jesus? O livro de Mateus diz que Jesus é o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. O livro de Marcos diz que Ele é o servo perfeito, aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas fala que Ele é o homem perfeito, o Filho do homem, que viveu de uma maneira perfeita, viveu como nós deveríamos viver e não conseguimos, para cumprir os requisitos de Deus. João diz que Ele é Filho de Deus. Aleluia. Mas no próprio livro de Jonas encontramos ele dizendo a respeito dele mesmo: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta do aprisco por qual vocês encontram e encontram descanso. Aleluia. Eu sou a água viva que vai jorrar dentro de vocês para a vida eterna. Glória a Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, a qual você comendo não terá mais fome. Amados, o livro de Atos diz que Ele é aquele que batiza com poder e que dá continuidade na história através da sua igreja. O livro de Romanos diz, amados, que Ele é a nossa justiça, aquele que nos justificou de todos os nossos pecados. 1 Coríntios diz que Ele é o cabeça da igreja, que concede dons aos homens